Vamos para os nossos recados da Palavra de Vida em Enseada. Toda segunda-feira aqui na igreja nós temos nosso culto de oração às 20 horas. 1 horinha apenas dura nosso culto de oração, então você que possa, esteja aí orando pela sua casa e pela sua família. Às terças-feiras aqui na igreja nós temos o atendimento pastoral. A partir das 9h30 da manhã, o pastor Everson e a pastora Lilian ficam o dia inteiro aqui na igreja em atendimento. Então você que precisa ir conversar com eles, precisa de uma oração, quer conhecê-los, conhecer um pouco mais sobre a igreja, toda terça-feira eles estão por aqui, tá bom? Caso você queira e não possa, dentro desse dia e horário, só procurar a pastora Lília ou procurar as meninas da recepção e ver o melhor dia e horário para você, tá bom? Só não deixe de fazer esse atendimento porque é bênção. Quarta-feira às 20 horas, nossas quartas proféticas, né? Hoje já está sendo mais uma, glória a Deus por isso. Domingo, nossos cultos em 2 horários. De manhã, às 9h30 da manhã e à noite, às 19h30. Lembrando, o próximo domingo é a nossa ceia do Senhor. Então, vem aí com a sua família se assentar à mesa. Amém? E esse final de semana, a nossa EBF. Glória a Deus e aleluias. Nossa EBF, sexta e sábado. Tá bom? As doações de doces estão encerradas, tá bom? Já arrecadamos os doces, já fizemos a montagem aí de alguns kits, algumas sacolinhas, alguns doces que vamos entregar para as crianças. Você que não nos ajudou e quer ainda continuar nos ajudando, estamos recebendo em forma de Pix, tá bom? Porque ainda falta aí os lanchinhos para a criança nos 2 dias, né? Lembrando, são mais ou menos 250 crianças que nós vamos receber aí na sexta e no sábado. Você que está aqui na igreja, que tem crianças de 4 a 12 anos e ainda não fez sua inscrição, procure as meninas do departamento infantil, procure as meninas da recepção, tá bom? Porque todas as crianças estão sendo cadastradas. Então, não fez ainda a inscrição, nos procure, que ainda dá tempo, ainda tem vaga. Desde já, como a gente falou, né, é uma ação evangelística. Então, esteja aí orando, nos ajude aí em oração. Temos certeza que vai ser bênção esses 2 dias. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, oferta. O QR Code aqui e também tem atrás da sua cadeira aí. Só apontar. Vamos adorar ao Senhor com as nossas contribuições. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção
que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui está os dízimos, oferta, papai, dos teus filhos. Abençoa cada oferta, cada dízimo, papai. Senhor, também abençoa aquele que não pôde ofertar, que não dizimou, papai, em nome de Jesus. Queremos pedir ao Senhor, Pai, abre porta a esse filho teu, essa filha tua, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece eles, Pai, em nome de Jesus. Que eles não venham a desistir, ficar desanimados, Senhor, porque bateu numa porta, bateu na outra e não se abriu, Deus. Em nome de Jesus, Pai, ajuda teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Meus irmãos, vou dar um recadinho para vocês sobre a nossa EBF. A Rê falou, né, que é sexta e sábado. Glória a Deus e aleluia. Estamos no preparativos. Coisa linda, Jesus. Mas eu quero falar algo para vocês a respeito da nossa visita. Fomos visitar o Pantanal. Eu não sei se aqui todos conhecem, mas fomos visitar o Pantanal. E eu falo para vocês que dói no coração ver as situações de algumas famílias. Dói no coração. Porque se não comover o teu coração a necessidade do teu irmão, para. Não tem como. Não tem como. Eu coloquei no grupo também a respeito de doações. Pastora, qual doação? A gente precisa de roupa de criança, tá? Menina e menino. Precisamos de cobertores, alimentos. Porque tem momento que temos dentro de casa e a gente não usa. Os nossos filhos, vários tênis, vários casacos. Dentro dos nossos lares, vários cobertores. E uma casa que eu entrei lá, o barraco, todo cheio de buraco. E lá mora uma criança de 7 anos. Aí eu falei assim, eu posso entrar no quarto? Porque eu vi um colchão assim. Eu falei, é colchão? Ela falou, não, é um madeirite. Aí eu entrei dentro do quarto. Na verdade, o barraco assim, né? De uma cozinha, tudo junto assim. E eu entrei no quarto. Em cima da cama tinha, eu acho que uns 2 cobertores. Fino. E o barraco cheio de buraco, gente. Sabe assim, todo quebrado em cima. Eu fiquei imaginando assim, como que uma família vive numa condição dessa? Dói o coração. Então a gente vai juntar a igreja. Conto com a ajuda dos irmãos. Quem puder ajudar com cobertor, a gente colocou no grupo. Eu tenho dúvida do sapato, o tamanho, que eu não me recordo agora o tamanho. Mas eu creio que de menina é 36, 34 e de menino 34. Se você tem na tua casa, se você conhece alguém que tenha, pode ser outros números também, porque a gente vai fazer visita. Avisei eles que a gente vai fazer nossa visita social. Por isso a importância da nossa visita. Não é só a EBF. Não é só as crianças. É as famílias. Você poder ir lá, abraçar, dar um abraço. Não é nada, é muito. Porque tem pessoas lá que não recebem abraço há muito tempo. Pessoas que perderam a perspectiva de vida. Eu falei, eu vou falar essa palavra. Gente. Pessoas que você olha assim e fala, por que está desse jeito? Mas
usa droga, não importa o que acontece. O nosso dever é ajudar, é segurar a mão e falar: estou aqui, estou ajudando. Na outra casa, meus irmãos, sabe o que a irmã pediu para mim? Faz 3 meses, para honra e glória do Senhor, ela não bebe, não usa mais droga, para honra e glória do Senhor. Sabe o que ela pediu para mim? Pastora, eu tenho 2 panelas. Eu falei: mulher, tu tem fogão? Ela falou: glória a Deus, pastora, eu tenho um fogão, funciona uma boca, mas glória a Deus por isso. Mas sabe o que eu pedi para a senhora? A senhora não consegue panela para mim? Coisas de cozinha. Sabe por quê? Porque na doideira lá atrás, ela não queria saber de nada. E tem criança pequeno, tá bom? Tem criança de 2 anos. Tem criança de 3 anos nessa casa. Então eu conto com a ajuda dos irmãos. Eu não podia deixar de falar que é o amor ao nosso próximo. Porque se a gente não tem amor pelo nosso próximo, não adianta estar aqui dentro. Se a dor do nosso próximo não nos tocar, que evangelho nós seguimos? Que evangelho? Jesus é amor. Jesus segura, Jesus vai. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos conseguir ajudar essas famílias, em nome de Jesus. Mas coloque em oração também o departamento social. Hoje nós fomos entregar, conseguimos uns colchão, beliche. Fomos lá na área verde, eu não sei como que é lá. Eu nunca entrei nesse lugar, lá pro lado do Areião, lá não sei para onde é. Só sei que a gente foi invasão. Eu acho que é área verde, não sei o que verde. Lá depois da Pão e Mar, eu não sei como que é, não sei o que verde. E a gente chegou assim, gente, um menininho de 8 anos, estava na carrocinha assim, o beliche, a primeira coisa que ele falou: minha cama chegou! Gente, você vê a alegria da criança de uma cama e um colchão. Simplesmente uma cama e um colchão. Então, para você pode estar lá guardado, não está usando, mas para uma criança ela fica feliz. De uma cama, um cobertor, um tênis, uma roupa, um agasalho. Amém, meus irmãos? Eu não podia deixar de falar, porque essa visita, e a gente sempre faz visita, mas agora ativamos a nossa senso social, tá bom? Então, o que você tiver, você pode trazer para a igreja, avisa, primeiro avisa, chama, tá bom? Os responsáveis é a Fabiana e o Márcio. Levanta a mãozinha vocês dois, por favor. Olha lá os dois. Tá? São responsáveis do departamento social da nossa igreja. E igreja é isso, a igreja sai para fora. Igreja é levar um cobertor, igreja é levar uma cesta, um remédio, isso é igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor. Os nossos aniversariantes, não, perdoa, é os visitantes. Andressa, Sofia, seja bem-vindas, meu amor. Eu não, mesmo de óculos, eu não consigo enxergar muito o rosto de vocês. Olha que eu estou de óculos, tá? Não consigo, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade, como eu sempre falo e sempre vou falar. Nós estamos na casa do nosso Pai, amém? Mais alguém nos visita essa noite? Mais alguém? Qual é o nome? Sulamita, isso. Sunamita, nossa, desculpa aí, né? Seja bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Mais alguém nos visita? O pastor já é da casa. Mais alguém nos visita? Qual é o nome da irmã? Gorete. Lorete. É isso? Lorete, tá bom, né? Falou Lorete, é Gorete. Gorete, seja bem-vindo em nome de Jesus, meu amor. Mais alguém nos visita essa noite? Qual é o nome da irmã?
Ana, agora é fácil, né? Ana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mais alguém nos visita? Não? Não? Aplauda o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Os nossos aniversariantes, por favor, pode vir aqui na frente para receber uma oração. Pode vir, tá bom? Não preciso nem falar nome. Você que fez aniversário essa semana e quer receber uma oração, você vem aqui na frente em nome de Jesus. Lógico, gata. Cadê a Sara? A Sara subiu? Amém. Eu estava olhando aqui ver se eu vi ela. Eu vi, tá? Eu enxerguei lá no fundo. Mais alguém fez aniversário essa semana? Olha! Mais alguém? Não? Chamar o pastor Eduardo para fazer essa oração, porque ele já ora o pastor Márcio, o preleitor da noite, em nome de Jesus. Igreja, Deus abençoe um ótimo culto a todos. A paz do Senhor, queridos. Levante suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui, Senhor, esses amados que completam mais um ano de vida, Senhor. Que essa data possa se estender por longos anos de paz e de bênção, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, resplandecer o teu rosto sobre eles, ó Pai. Tu sabe do que eles precisam, do que eles necessitam, do que o coração deles almejam, Senhor. Que o presente deles venha do céu. Abre a janela do céu, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa esses amados com a maior sorte de bênção, em nome de Jesus. Assim nós oramos como igreja e os abençoamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluia. Se aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor Márcio, amém? Agarro ele para pegar a unção aqui, ó. Eu já peguei a minha bênção, agora pega a tua aí, ó. Levante suas mãos em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o teu ministro, Senhor, o teu profeta, o ministro da tua palavra. Que ele seja agora uma ferramenta viva na tua mão, um canal de bênção para com as nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Usa o teu servo nesta noite de uma maneira sobrenatural. Assim abençoa a casa dele, a família, Senhor. Enquanto ele está ministrando a tua palavra, que o Senhor venha cuidar dos dele, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, a tua palavra diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje eu tenho certeza que o teu Espírito Santo vai falar poderosamente, Senhor. Eu tenho certeza que essas vidas não vão sair daqui da maneira que entraram, mas vão sair daqui alicerçadas pela tua palavra, em nome de Jesus. E quem crer nisso, aplaude ao Senhor bem forte, aleluias. Aleluia. Amém, queridos. Graça e paz a todos. Vocês estão felizes com Jesus? Muito felizes com Jesus? Eu posso contemplar uma medida de graça neste lugar. Pode ter certeza que Cristo está aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Fiquei quase parecido com aquele rapaz ali, né? Queridos, sou o pastor Márcio, congrego na Vida Plena em Cristo, esposo da pastora Fernanda, que hoje ela está lá, e sou pai do Pedro Henrique ali, que congrega com vocês. Amém? Louvado seja a Deus. Abra comigo no Evangelho de Marcos. Quero agradecer aos pastores dessa casa. Eu fico muito à vontade quando nós estamos na casa do nosso Pai. Como filho, quando nós entendemos isso, nós temos liberdade. Amém? Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Louvado seja teu nome, Jesus.
Marcos capítulo 5, verso 21, diz assim a palavra, eu vou acompanhar essa tradução. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que acompanhavam, e entraram onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Amém, queridos? Deixa eu te dar a boa notícia nessa noite. Jesus está aqui e Ele ama fazer aquilo que você pede a Ele com sinceridade. Nós estamos falando de um líder, mas acima de ser um dos líderes da sinagoga, ele é um pai que está aflito e foi em busca de ajuda. Deixa eu dizer algo a você que você precisa entender nessa noite. Nunca será a resposta a qual buscamos, e sim a resposta que nós damos a Ele. Você não entendeu. A resposta que você busca está direcionada à resposta que você dá a Ele. Porque se Jesus te perguntar: o que queres que eu te faça? Qual é a resposta que você vai dar para Ele nessa noite? Ele conhece você, Ele conhece o teu coração, Ele sabe as lutas que você está passando. Ei, deixa eu dizer algo a você: Ele não mudou.
Nele não há sombra de variação. Nós mudamos constantemente, mas Ele não muda. E aquilo que Ele nos prometeu vai se cumprir, para que o nome dEle seja glorificado. Oh, aleluia! Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele reconhece que Jesus era suficiente para levar cura à casa dele. Muitas vezes nós vamos abrir mão da nossa religiosidade, ou melhor, nós precisamos abrir mão da nossa religiosidade para ir aos pés de Jesus e falar para Ele: eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Irmão, ficou fácil hoje nós colocar tudo nas redes sociais. Todos sabem de tudo, menos Jesus. Não que Ele não saiba, porque eu aprendi na oração que quando eu entro no quarto, eu fecho a porta, eu oro ao Pai em secreto. O meu Pai que me vê no secreto, Ele vai trazer recompensa. Então Ele não apenas ouve, mas Ele vê. E sabe, uma das coisas que muitas vezes nós achamos que o Senhor não nos ouve, é porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele vê. Mas Ele veio aqui nessa noite, ou melhor, Ele já está aqui nessa noite. Sabe? Todos nós passamos por dificuldade, irmãos. Em alguma área da vida nós temos problemas. Eu costumo sempre dizer que não há super-homem, que não existe mulher maravilha e nem super-cristão. Somos dependentes dele. Quando Jairo se prostra, a palavra do Senhor fala que Jesus ele vai à casa de Jairo. É do interesse dele nessa noite acompanhar você. Sabe? E olhando para esse texto, olhando para a situação, para tudo que está acontecendo, uma multidão o seguia. E muitas vezes as multidões, ela continua seguindo. Mas tem alguém diferente na multidão. Talvez você seja essa pessoa nessa noite, que veio aqui somente para tocar na orla dele. Sem força, sem esperança. Sabe? Muitas vezes nós acordamos dessa forma. Como será o nosso dia? Não tem problema, irmão. Caminha com Ele que você vai ter certeza como será o seu dia. Nosso querido pastor Everson Policarpo, ele ministrou domingo sobre Jesus dormindo no barco, alguma coisa nesse sentido, né? Glória a Deus. Eu tenho uma ideia muito interessante sobre esse texto, porque quando Jesus anda sobre as águas, as pessoas veem Jesus como um fantasma. Só que quando Jesus está no barco, a gente não sabe quem é Ele. Ele está no barco da sua vida e muitas vezes nós não sabemos quem é Ele. Porque é mais fácil eu me preocupar com o vento do que com Ele. Deixa eu dizer algo a você. Alguém ouve falar de Jesus. Quantos vieram ouvir falar de Jesus nessa noite? Todos vocês, né, irmãos? Vocês estão aqui por causa dele, né? Glória a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Essa mulher, ela ouve a respeito de Jesus. E quando ela ouve, gera nela aquilo que já havia se perdido. Uma mulher que não tinha mais esperança, afastada de toda a sociedade. Estava num lugar isolada, sem família. Só que ela ouve falar e ela tem um posicionamento. Eu vou tocar na orla. E o texto é claro, a narrativa é clara, que se eu somente tocar na orla serei. Ela já tinha gastado tudo, irmão. O texto fala que ela já tinha gastado tudo e estava indo a pior.
Só que há esperança. Ainda há esperança. Até mesmo para a árvore que está cortada, que é o cheiro das águas. Oh! Chorecalabás. Xiricalabás xarade cantaralabás. Rimicalabás xere cantaralabás. Ela toca, ela se posiciona, ela vai romper com a multidão. Ei, não permita que a multidão seja um obstáculo na sua vida. Não permita que os problemas, que as dificuldades, não permita que a depressão, que o estresse, que a ansiedade seja um problema. Toca na orla de Cristo nessa noite. Rompa em fé nessa noite. Ela toca. Jesus sente que há um toque especial. Um coração contrito, um coração quebrantado, ele não despreza. Ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Jesus, ele vai perguntar quem me tocou, porque Jesus quer saber. Jesus quer saber quem o havia tocado, irmão. Jesus quer se relacionar. Jesus quer saber quem tocou nele. Só que a multidão, e no meio da multidão estão os discípulos também. E aí vai falar assim: a multidão te comprime e pergunta quem me tocou. Não, foi porque de mim saiu o poder. Jesus está falando, alguém tocou de uma forma tão linda que de mim saiu poder. Essa mulher tremendo, côncia, em algumas versões fala que ela estava consciente do que já havia acontecido. O milagre dela já era uma realidade. Mas como Jesus faz a pergunta, ela precisa dar a resposta, irmão. Para toda pergunta existe uma resposta. E ela fala, fui eu. Imagine alguém que estava com um problema sério e se revelando que ela era a pessoa que havia tocado, corria o risco de ser apedrejada, porque era impura. Só que uma vez que você toca nele, fica em paz, fica tranquilo, está tudo bem. Você só precisa chegar até ele. O texto fala que Jesus fala assim: filha, a tua fé, em algumas versões, te salvou. Vá em paz e ser livre, seja livre deste mal. Eu entendo que Cristo veio para isso. Cristo veio para salvar. Cristo veio para libertar. Cristo veio para curar. Cristo veio para restaurar. Cumpre-se na vida dessa mulher esses 4 fundamentos de Cristo. Por quê? Porque Ele mesmo declara: a tua fé te salvou. Vá em paz, ser livre. Ser livre é porque ela estava presa. Foi para a liberdade. Cristo nos libertou. Por ter tocado em Jesus, mas entenda que o texto fala que ela precisa revelar toda a verdade. Sabe qual é o maior problema da mentira? É que nós construímos algo a ponto da mentira ser uma verdade na nossa vida. Revela a Ele a verdade. Qual o problema? Ele é teu pai. Ele conhece o teu coração melhor. Fomos gerados nele. Nós somos peregrinos nessa terra, meu irmão.
O céu nos espera. Quem vai morar no céu aqui? Amém. Glória a Deus. Eu também quero estar lá com vocês. Irmão, eu estou à vontade, viu? Eu acho que agora eu vou começar a pregar. Eu estava nervoso, na verdade. Eu não costumo dizer que minhas pernas tremem quando eu subo não, tá, irmão? Mas fique em paz. Minha esposa fala que toda vez que eu tiro foto sorrindo, eu fecho os olhos. E é verdade. Deixa eu contar algo para vocês. Algumas semanas atrás eu conversava com o pastor Policarpo. E ele falou: olha, pastor, se prepara, eu vou chamar o senhor para vir trazer uma mensagem. Eu falei: Senhor, poderia ser como um presente de aniversário, né? Fiz aniversário ontem, hoje eu estou pregando, irmão. Mas não conta nada para ele não, tá? Ele tá a serviço do reino. Mas ele chega aqui, ele falou que chega. Falou que a gente ia tomar um café, então. Eu amo café, irmão. É só para vocês ficarem mais felizes com Jesus. Meu Deus do céu. Eu falei que eu estava em casa. Eu sei que Ele está aqui, irmão. Eu não tenho vergonha de dizer que eu completei 48 anos com esse rostinho, não corpinho, mas rostinho de menino. Tá? Porque eu sou gordinho, vocês já perceberam, né? E eu amo esses looks assim, eu não fico mesmo preso no terno, gravata, eu não sou muito fã. Até que esconde um pouquinho mais o meu, né? Minha barriguinha, mas não é isso. O texto fala que essa mulher, a qual nós temos ela como uma mulher hemorrágica, o Senhor dá um nome: filha. O texto, ele é explicativo, a palavra já é revelada, irmão. Eu aprendi que quando nós estudamos a palavra, procuramos meditar dia e noite, ela vai gerando em nós algo assim extraordinário, de uma maneira natural. Eu vivo sobrenatural de forma natural, até porque o culto ele é racional. Eu sei o que eu vim fazer nessa noite. Você sabe o que você veio fazer nessa noite. Só que a prioridade aqui era Jairo, irmão. A prioridade era a filha de Jairo. E vamos dar sequência, eu não vou me prolongar, mas olha que interessante. Imagine um pai aflito, com o coração na mão, em busca de respostas, em busca de uma cura para sua filha. E olhando para o texto, com esse grande acontecimento dessa mulher que foi curada, para nós há uma perda de tempo. Parece que nunca vai chegar. Mas observa, e você vai entender que no texto, Jesus vai fazer de acordo com o pedido de Jairo. Porque a gente não é assim? Está demorando demais? Senhor, eu orei. Não, irmão, vai chegar na hora certa. Ele ainda continua sendo o Senhor do tempo. E olha que antes de adentrar aqui, eu até falei para o nosso querido aqui, eu não sabia o que o Senhor ia liberar sobre nós, porque na minha cabeça eu ia falar sobre o vale de ossos secos. Na minha cabeça, tá, irmão? Mas não era isso não. Deus sabe todas as coisas. Só que enquanto Jesus estava liberando, enquanto Jesus ainda falava com uma mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo. Irmão, coloca para mim na Nova Versão Transformadora. Que é o que eu comecei a ler aqui Por favor. É o versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Verso 36, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não temas, apenas é só crer, irmão. Não é por vista, é por fé. Eu tenho comigo, para mim, a fé, o texto fala de Hebreus, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Coloca para mim Hebreus capítulo 11, por favor, verso 1. Nessa versão. A fé, olha o que o texto está dizendo, mostra a realidade daquilo
ela nos dá convicção de coisas que, se você está esperando nele, é a pessoa certa. E eu tenho certeza, irmão, que você não veio aqui por causa desse gordinho, não. Foi por causa de Jesus, isso eu tenho certeza. Sabe, as pessoas olham para nós e esperam algo de nós, e a única coisa que eu e você precisamos dar à pessoa é aquilo que nós carregamos. E o que nós carregamos? Jesus. Você sabia disso, né? Que Cristo em vós é a esperança da glória, é esperança para alguém. O seu testemunho é a esperança de alguém. A sua cura. Só que entenda, quando Cristo ele se entregou, quando ele foi crucificado, nós recebemos o direito da cura eterna. Nós voltaremos a adoecer, isso é fato. Esse corpo aqui é corruptível. Mas a eternidade já é uma realidade para nós. É isso que Isaías deixa claro para nós, capítulo 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre si. Não foi porque o Pai havia o abandonado. É que quando Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento, o meu e o seu pecado estavam indo sobre Ele. Houve a separação. E ali nós recebemos a cura eterna. Todo aquele que confessa e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, recebe a cura eterna. Paulo vai falar que nós éramos destituídos da glória de Deus, mas Jesus morreu no nosso lugar. Porque existe a vida e existe a morte eterna. E nós não podemos fugir dessa realidade. Até porque a gente vai ver no texto, Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo e ela vai morrer de novo. Mas não tem problema, porque o Cristo ressurreto, Ele vive, Ele reina para todo sempre. E a promessa é, Ele vai voltar e nós vamos para casa morar com Ele. Não incomoda mais o mestre. Jesus, não tenha medo, apenas creia. É fé, irmão. É crer. Crer que Jesus está fazendo. Ou melhor, Ele já fez. E o que eu preciso fazer? Traz à existência aquilo que já é uma realidade no céu. Até porque a oração que nós aprendemos é: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua, é a dele, está tudo certo. Quando você estabelece o reino dele em você, porque Cristo mora em você, o reino dele é inabalável. Então não é a má notícia, não é a má notícia. Chegaram com a má notícia. Não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. E Jesus olha para ele, crê somente. Crê somente. E o texto fala que eles foram adiante. Eles foram para a casa de Jairo, porque esse foi o pedido, irmão. Então tenha convicção nessa noite, o que você colocou diante a presença dele, Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Irmão, vocês me dão licença, eu vou tomar esse café aqui top. O café é bom demais. Não é, irmãos? Café maravilhoso ali, ó. Maravilhoso, ali da nossa cafeteria ali. Depois que acabar o culto, vocês vão, todos vocês, vão tomar um café ali. Acho que tem salgado hoje, ou tem cappuccino também. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Mas qual é a matéria-prima que usa para fazer o café?
Daqui a pouco eu respondo, fica tranquilo. Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho. Não, semente é o café. Mas a gente faz uso de algo que é muito... Segura aí. Segura, minha irmã, segura, minha amada, segura aí. Porque quando aquela mulher de Samaria recebeu água viva, ela nunca mais voltou a ter sede. Café por café ou semente, sem a água não vai gerar. Pastor Márcio é assim meio doido, viu, irmão? Aí a gente quer usar o texto e falar que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. É porque eu sou apaixonado por Jesus. E chegaram, e aí vai ver um grande alvoroço, pessoas que foram pagas para chorar, para lamentar ali. E Jesus fala assim: a menina não está morta, mas dorme. E no mesmo instante começaram a rir dele. Meu Deus do céu. E sabe o que Jesus faz? Tira todo mundo da casa, porque só fica aqueles que acreditam. Só ficam aqueles que creem que o Senhor pode fazer. E o texto vai falar que Jesus pega a mãe e o pai da menina e entram no quarto. Amém? Vocês estão aqui comigo? Até porque, irmão, se vocês forem arrebatados eu vou ficar preocupado, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pois dessa, eu acho que o pastor não vai nem me chamar mais para vir aqui, mas tudo bem. Irmãos, versículo 23 para mim, querido, do mesmo texto, capítulo 5. Suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, por favor, venha e imponha as mãos sobre ela, cure para que ela viva. Só para vocês entenderem o que Jesus está falando conosco nessa noite. Verso 40, a partir do verso 40 agora. A multidão riu de Jesus, ele porém fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-se. Vocês entenderam que o pedido de Jairo Jesus realizou? Porque o pedido é para que ele fosse até a casa dele e impusesse as mãos sobre a filha dele. Ele não vai fazer diferente daquilo que você pede, irmão. Nós precisamos pedir com sabedoria. Tiago fala que nós não sabemos pedir. E quando pedimos, pedimos ainda mal, para gastar nos nossos próprios deleites. Deixa eu contar algo que não é segredo para ninguém. Se a tua oração está alinhada com o propósito do reino, vai acontecer. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo dele. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Mas quando será que o Senhor vai fazer? É no tempo dele. Acontece, a menina se levanta, Jesus dá uma ordem, porque o milagre acontece, mas cuidar dele cabe a nós. Dar de comer a menina é responsabilidade dos pais. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desviar dele. Há uma diferença em eu apontar o caminho e ensinar no caminho. E qual é a diferença? Simples. Eu posso apontar que Jesus é o caminho, mas ensinar no caminho é pegar na mão dele e caminhar junto com ele. Quando nós nos convertemos e damos os nossos primeiros passos em fé, o nosso Pai, ele nos conduz, ele segura na nossa mão. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho nessa situação. Eu não sei o que moveu o seu coração de estar aqui nessa noite, mas eu sei que Jesus pode realizar.
Eu sei que Ele está doido para realizar nessa noite. Basta você crer, basta você acreditar. E essa é a ressurreição do primeiro dia. Essa é a ressurreição do primeiro dia. Não vou ler o texto, mas em Lucas capítulo 7, narra a história do filho da viúva de Naim. E a gente conhece o texto. Ela está sepultando, está levando para sepultar o seu único filho. Só que Jesus, ele chega lá. Jesus acaba de fazer um grande milagre em Cafarnaum. Vai passar em Naim e ele vê a multidão. E ele toca no esquife e dá uma ordem para que o menino se levante. E aconteceu, irmão. Aconteceu na ressurreição do segundo dia. Não precisa abrir, não irei abrir. Mas no capítulo 11 de João, nós conhecemos a ressurreição do amigo Lázaro. A ressurreição do quarto dia. E o texto fala que Marta e Maria estavam com um coração aflito porque pede ajuda e o Jesus espera mais um pouco. Entenda, a gente fala de Jairo, um pai aflito, citamos o filho da viúva de Naim, uma mãe aflita, e nós estamos falando de duas irmãs aflitas. Só que Jesus chega. Ele sempre vai chegar, irmão. Ou ele vai andando sobre as águas, ou ele entra no barco e está tudo bem. Ele chega. Interessante que, olhando para o texto de João, Jesus, Marta tem a convicção que Jesus vai ressuscitar Lázaro na ressurreição do último dia. Só que o que me chama a atenção é que o que ela fala para ele é: se o Senhor estivesse aqui. Jesus não estava. Coloca Jesus lá no passado. Porque Jesus não estava, de fato ele não estava. Quando ela acredita que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, pega Jesus, coloca Jesus lá no futuro. Porque isso é futuro. A ressurreição vai acontecer no último dia, no grande dia, melhor dizendo. Só que Jesus está falando: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, vocês não entenderam. Ela pega Jesus, coloca Jesus aqui no passado. Depois ela pega Jesus e coloca Jesus aqui no futuro. Mas quando Jesus fala eu sou, ele está falando eu estou no presente. O que eu posso fazer, eu vou fazer agora. Aonde colocaram? Fala para ele onde está sepultado. É um sonho, é um projeto, é um casamento, é um relacionamento. Não importa, irmão, ele veio aqui para dizer: eu vou trazer vida novamente. A ressurreição do quarto dia. Abra para mim, por favor, querido, lá em João capítulo 11, verso 41. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouve. Entenda isso, vira essa chave em você. Ele sempre ouve. Só que Jesus está falando: eu já te dou graça, eu já te agradeço antes do milagre acontecer. É que a gente só fala de gratidão quando é para multiplicar os pães e peixe. Só que Jesus vai fazer isso. Mas ele não faz só isso, ele também traz vida novamente aonde está morto. Mas olha por que ele fala: por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste.
A ressurreição do quarto dia. Marta e Maria, porque Maria vai falar a mesma coisa para Jesus. Só que interessante é que a posição de Maria move o coração de Jesus. Mas como assim, pastor? Simples. Quando Marta chama Maria dizendo que Jesus queria vê-la, a primeira atitude foi se prostrar aos pés. Porque lembra quando Maria recebe Jesus na casa? Marta está preocupada com os afazeres. E Maria estava aos pés de Jesus aprendendo. Ainda continua sendo aos pés de Jesus. Não mudou, irmão. Aí ela se prostra e fala a mesma coisa. Só que a posição dela move o coração de Jesus. Só que entenda, cheira mal, irmão. Talvez para nós cheira mal, para ele não. Para nós já está podrificado, para ele não. É uma oportunidade de gerar vida novamente. No vale, era o texto que o Senhor tinha me entregado até eu chegar aqui. Os ossos sequíssimos estavam sobre a superfície e não estavam enterrados. Se não está enterrado, ele quer fazer. Então não cabe a nós jogar a terra aonde Jesus quer fazer. Até aqui tudo bem, queridos? Depois que acabar o culto, vamos tomar um café maravilhoso, cappuccino. Hoje tem caldo verde não, né, pastora? Não, mas tem salgados. Então aproveite, ajuda. Louvado seja Deus. Sábado eu tive no louvorzão lá da Palavra de Vida Perequê. Foi preciosíssimo o tempo. Chapei adoidado, irmão. Eu estava com a oportunidade de ministrar e falei sobre Abraão. Ou melhor, quando Deus pede Isaac como holocausto. Quando Deus pede algo duro para nós, a gente corre, né? Então, para os adoradores, para nós que nos tornamos adoradores, todo adorador entende que já sacrificou. Até porque a gente não precisa sacrificar mais nada. Ele é suficiente. O sacrifício dele na cruz do Calvário foi suficiente. Amém? Interessante, querida. A ressurreição do quarto dia já estava em pudrificação. Mas a do primeiro dia ainda estava na casa. Ainda estava quente. E Jesus pega na mão, está quente. Só que a do segundo dia já está gelado o corpo. Ele toca no caixão. Mas tudo é uma ordem. Primeira ordem, Talita cumi, e ela se levanta. A segunda ordem, mancebo, se levanta. Na ressurreição de Lázaro, ele dá uma ordem. Lázaro, para fora. Só que a pedra já havia sido rolada. Então existem algumas pedras que nós vamos precisar tirar para que o milagre seja uma realidade. E a ressurreição do terceiro dia? A de Jesus. Eu não sei, mas abre para mim lá em Lucas, eu acho que é 24. Lucas 24, por favor, querido. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor. Enquanto estavam ali, perplexa, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E ele continua vivo. Eu ainda dou a boa notícia: através do seu Santo Espírito ele habita em nós. Então não tem como nós andarmos como sepulcros caiados, porque nós temos vida. E não é uma vida qualquer, é a vida de Jesus, irmãos.
Paulo vai falar aos Gálatas que Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nossos corações. Então não aceite nada que não seja referente àquilo que Deus quer para a tua vida, sem acudir às tais palavras. Jesus não permitiu que as tais palavras de morte chegassem ao coração de Jairo. Você sabia disso, né? Que é você que determina como vai ser o seu dia. Salmo 92, por favor, já estou encerrando. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao... Verso 2, é bom proclamar de manhã o teu amor, de noite a tua... É você que declara o seu dia, irmão. De manhã você proclama o amor dele. E à noite, a fidelidade dele. E aí você vai entender que até quando você deita, você dorme e levanta, é ele que está guardando. Então é só você convidar ele para fazer parte da sua vida. Jairo, ele abre mão da sua religiosidade. Jairo é aquele homem responsável de preparar os cultos. Estava na sinagoga preparando tudo. Era um homem de oração, mas ele viu em Jesus a única solução. E de fato Jesus é a única resposta que nós precisamos nessa noite. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Eu sempre costumo dizer lá em nosso ministério, que uma vez que se o ministério de louvor quiser uma canção, vou entregar para a pastora daqui a 10 minutos. Eu sou obediente, eu procuro ser obediente. Porque ainda bem que eu estava no terceiro período, senão a gente ia passar das meia-noite. Ela passando 5 minutos, mas não foi culpa minha não, viu, irmão? É porque o Senhor estava na casa. E quando é que você sabe que Ele está na casa? É quando você está aqui, irmão. Mas pastor, entenda, a reunião vai se encerrar daqui a alguns minutos. A congregação fechará as portas. Jesus não vai mais estar aqui. Ele sai juntamente com a última pessoa que estiver aqui. Até porque nós nos tornamos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E nós nos movemos. Dias eu falei lá na igreja, precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque se o Cristo é o cabeça e nós andamos desgovernados, estamos com problema. Sérios. Amém? Vocês continuam felizes com Jesus, né? Louvado seja Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, queridos. Se tiver alguém nessa noite que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador e quer fazer isso nessa noite, você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer nessa noite se reconciliar com Ele, saia do seu lugar, pode vir aqui na frente. Como bem diz a nossa pastora, a casa é do Pai, fica à vontade, irmão. Você tem liberdade. Quantos precisam de cura nessa noite? Então entenda, creia pelo poder que há no nome de Jesus. Enquanto nós estaremos ministrando essa canção, o Senhor irá tocar em você. Pastor, eu não tenho forças, eu não consigo fazer como aquela mulher fez. Deixa o Senhor tocar em você nessa noite. Deixa Ele tocar em você, sinta que o toque dele é diferente, porque a presença dele nessa noite gera em você a cura que você precisa.
Sabe, a presença dEle nessa noite vai trazer libertação, vai trazer restauração, vai trazer salvação, porque Ele é poderoso para fazer, para realizar infinitamente mais. Quantos vieram adorar Ele? Quantos têm motivos para adorar Ele nessa noite? Ele vive, Ele reina, Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Seja curado nessa noite, filho. Oh! Seja curada, mulher, nessa noite. Ei! A medicina pode até dizer para você o diagnóstico, mas a última resposta ainda vem do Senhor. Oh! Adore a Ele. Adore a Ele. É tempo de nascer de novo. É tempo de buscar minha novo. É tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo e não são da nossa voz. Vamos ser a geração que volta para Jerusalém, na cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória de novo este lugar, com cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Oh! É tempo de nascer de novo. É tempo de buscar de novo. É tempo de viver a graça antes que se passe tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo e não são da nossa voz. Vamos ser a geração que volta para Jerusalém, na cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, com cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós,
queridos. Ele continua fazendo nessa noite. Coloca a mão no teu coração. Continua aqui comigo, queridos. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite. Eu peço ao Senhor apenas um toque sobre a tua noiva nessa noite, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Que eles possam sair daqui dessa noite convictos que o Senhor é com eles. Que eles possam sair daqui dessa noite entendendo que a única resposta a ser dada é quando nós damos de fato a resposta ao Senhor, quando o Senhor nos pergunta. Senhor, que eles possam viver nesses dias de forma natural o teu sobrenatural. Que eles possam entender que eles não estão aqui por causa de um convite. Não foi qualquer pessoa que os convidaram, foi o teu Santo Espírito. Eles estão aqui porque o Senhor os trouxe. Eles estão aqui porque é o Senhor que conhece o coração de cada um deles. E a palavra nessa noite é: o Senhor vive e reina para todo sempre. Que não há problema se nós adoecermos. Não há problemas, não há problemas se nós passarmos por algumas dificuldades, ou passarmos por alguns vales, alguns desertos, por algumas tempestades. Não há problema, porque nós temos a plena convicção que o Senhor é conosco. Por isso eu te peço, papai, nessa noite, derrama o teu bálsamo neste lugar. Rimicalabaxará de cantaralabás. Rimicalabaxê. Você pode sentir a presença dele nessa noite, querido. A presença dele é real nesta casa, neste lugar. Seja curado, seja curada no nome de Jesus. Seja liberto nessa noite, pelo nome de Jesus. Que a tua vida, que o teu casamento, que os teus relacionamentos, que os teus negócios sejam restaurados no nome do Senhor Jesus. Que o teu ministério, meu irmão, o Senhor não te chamou para ficar sentado, não. O Senhor te chamou para testificar a grandeza dele nos quatro cantos dessa terra. Aqui, queridos, deixa ele tocar em você. Ele quer tocar em você nessa noite. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Deixa ele tocar em você. Ele quer fazer mais. Eu contemplo pelos olhos da fé nessa noite. Eu sinto no meu espírito o Senhor curando enfermos nessa noite. Eu sinto no meu espírito o Senhor libertando cativos nessa noite. Ei, é através de você que os seus serão salvos. É através de você que a sua casa será salva, que a sua família será curada, porque eles vão olhar em você e vão ver Cristo ressurreto. Rimicalabaxará de cantaralabaxê.
Levante a sua mão, adore ao Senhor, adore, levante suas mãos. Aleluias. Aleluia. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declare ao Senhor bem forte. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Se puder acender a luz, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Recebe a tua vitória, porque Ele reina para todo sempre, amém? Glória a Deus. Levante a sua mão para o alto em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, leva-nos em regresso à nossa casa em nome de Jesus, Senhor. Pois esta noite, Senhor, ouvimos a tua palavra pela vida do teu profeta Márcio. Abençoa o pastorzão em nome de Jesus, Senhor. Guarda ele, Senhor. Cobre ele com o teu manto de mistério em nome de Jesus, Senhor. Toma agora a tua amada igreja e leva em paz, em regresso às suas casas. Os que moram longe, os que moram perto, que o Senhor possa guardar em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações, a unção do teu Espírito esteja pairando sobre a tua igreja, pairando sobre a nossa casa, em nome de Jesus. E quem crer, diga amém bem alto e aplaude ao Senhor. Aleluia.